A paz do Senhor. Aqui é a pastora Patrícia Garcia Ferrari Moura. E hoje eu quero compartilhar sobre a firmeza do profeta Isaías. O texto base é o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Diz assim: o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 asas voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Nós é Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O Senhor disse: vá e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: até quando, Senhor? Lembra até o primeiro compartilhar hoje. Até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades, no caso religiosas, estejam em ruínas, porque a igreja é comparada a uma única cidade, é a noiva de Cristo. As cidades são as estruturas religiosas, estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas. A igreja é comparada à casa, a tabernáculo onde Deus habita. Casas é a única casa onde Deus habita. Casas, novamente, está falando das estruturas religiosas, fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. A igreja é comparada a uma lavoura, a um campo onde Deus semeia. Campos, mais uma vez, está se referindo a estruturas religiosas e estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas
Assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, fica o toquinho, né? Assim, a santa semente de Deus será o seu tronco. Tá falando dos remanescentes. Mas falando sobre a firmeza do profeta Isaías. A firmeza do profeta Isaías não veio de um cargo religioso. A firmeza do profeta Isaías não veio do muito conhecimento humano ou puramente teológico. A firmeza do profeta Isaías não veio de glória humana, mas a firmeza do profeta Isaías veio de um chamado que veio do coração de Deus. Veio de um relacionamento íntimo com o coração de Deus, senão ele nem teria tido a visão do trono de Deus no início do capítulo. Veio de uma experiência com o sobrenatural de Deus, o genuíno de Deus. Pois ver o Senhor assentado no trono nos dá a certeza da grandeza, do poder, da soberania e da autoridade do Senhor. Só somos firmes na presença do Senhor quando somos chamados pelo próprio Deus e não por homens. Só somos firmes na presença e no chamado de Deus quando desenvolvemos um relacionamento diário de intimidade com o coração e a palavra de Deus. Só somos firmes em Deus e no chamado dele para as nossas vidas quando nos abrimos para o sobrenatural genuíno de Deus. Reconhecendo sempre que toda grandeza, poder, soberania e autoridade pertence ao Senhor e vem dele. A firmeza do profeta Isaías também vinha de um coração humilde. Ele falou: ai de mim, que tenho lábios impuros, sou humano e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías, mesmo sendo profeta, ele reconhecia a sua fragilidade humana, a sua incapacidade humana. Ele reconhecia a sua total dependência de Deus. Ele reconhecia que o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Santo dos santos, só ele é glorioso e temível. Não tem como ter firmeza em Deus sem um coração humilde. Sem reconhecer que como ser humano nós temos fragilidades, coisas que precisam ser tratadas, que não estamos totalmente prontos, mas desejamos cada dia mais parecer com Jesus. Ter firmeza em Deus fala de depender totalmente dele. A nossa dependência não está num cargo religioso, numa estrutura religiosa, num ministério humano, mas está em Deus e na sua palavra. A firmeza em Deus vem de quando reconhecemos que o Senhor dos exércitos é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Santo dos santos, e toda a glória habita nele e ele é digno de todo temor. A firmeza do profeta Isaías vinha da certeza de que toda purificação, todo perdão e toda capacitação vinha de Deus, do operar de Deus. Eu vou pedir que o pastor José Arthur leia para a gente a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Então, toda boa dádiva
tudo que temos, seja no natural, emocional ou espiritual, de bom. E todo dom perfeito, seja talento natural ou dom espiritual, vem de Deus, não é mérito nosso. Também eu gostaria que o pastor José Arthur lesse Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11 a 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Exatamente. Né? Se nós, pai e mãe, com nossas fraquezas, com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades, amamos os nossos filhos ao ponto de sempre dar o melhor para eles, quanto mais Deus Pai, em toda a sua perfeição e amor incomparável, nos dará tudo aquilo que precisamos. Não aquilo que achamos que precisamos, mas tudo aquilo que precisamos. Não tem como fluir no chamado de Deus sem estar debaixo do perdão de Deus. Aquele que se encontra debaixo de condenação, aquele que não se arrependeu e confessou os seus pecados diante de Deus e foi perdoado e purificado pelo sangue de Jesus, não tem como fluir em Deus e no chamado de Deus. E por isso que a primeira coisa que o profeta Isaías fez foi: ai de mim que tenho lábios impuros. Ai de mim, como eu vou corresponder ao chamado de Deus se ele não me purificar? E no episódio com Isaías, um serafim pegou uma brasa, uma tenaz, e tocou na boca de Isaías, purificando Isaías. Hoje nós sabemos que a nossa purificação, perdão, salvação e purificação vem pelo sangue de Jesus Cristo. Então não tem como estar firme em Deus e no chamado de Deus para nós sem estar debaixo do sangue de Jesus. Vou pedir que o pastor José Arthur leia o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus expressa Deus, Jesus sustenta tudo pelo poder de Deus nele. Jesus deu a sua vida na cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, para que possamos ser lavados, remidos pelo sangue de Cristo e então termos a firmeza em Deus e na vontade de Deus. Também Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Purificar o coração não significa algo físico. Não significa emoções aliviadas, mas consciência limpa. Significa de que nós temos paz diante de Deus, que estamos vivendo segundo o coração de Deus. Não estamos debaixo do peso da condenação. Também, pastor, Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela,
para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. De início, nós somos lavados pelo sangue de Cristo. E quando cometemos algum pecado e nos arrependemos, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas o que lava a nossa mente para que não vivamos na prática do pecado é a exposição com leitura, meditação e obediência diária à palavra de Deus. Jesus nos salva pelo sangue, mas a manutenção da salvação, o desenvolvimento da salvação com temor e tremor é pelo lavar da palavra de Deus, nos tornando uma igreja, um corpo puro, santo, sem ruga, sem envelhecimento, ranço da religiosidade, sem defeito, amadurecendo, se tornando cada vez mais parecida com Jesus. Vou pedir que o pastor também leia Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele nos lavou só para irmos para o céu? Só que não. Ele nos lavou para que enquanto nós não somos arrebatados, nós vivamos aqui praticando as obras dele com o coração purificado, dando um bom testemunho aqui na terra. Pastor, também 1 João, epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele purifica, sim, se nós confessarmos. Não existe perdão e purificação sem confissão. O que é confessar? É chegar diante de Deus, eu errei, eu fofoquei, eu falei mal, eu gritei, eu magoei, eu fiquei dias sem ler a Bíblia porque eu priorizei outras coisas, eu não busquei teu coração, eu não te obedeci, me perdoa, eu pequei. E imediatamente, vendo a sinceridade do nosso coração, o sumo sacerdote Jesus Cristo que intercede por nós diante do trono fala, tem que perdoar, eu derramei meu sangue e nós somos perdoados. É exatamente isso. Então, voltando a falar sobre a firmeza do profeta Isaías, eu dei todos esses textos para mostrar que assim como Atenas com a brasa viva purificou Isaías para que ele então exercesse o ministério segundo o coração de Deus, não tem como ter firmeza e exercer o ministério segundo o coração de Deus sem sermos purificados pelo sangue de Jesus e lavados diariamente pela palavra. Por isso todos esses textos. Também a firmeza do profeta Isaías vinha de ter um coração disponível para fazer e falar o que Deus estava mandando fazer e falar. É um coração de servo, obediente e intrépido. Lembra? A quem eu enviarei por nós? Epa, olha eu aqui. Isaías logo, eis-me aqui. Ele acabou de ser purificado com a brasa viva e já estava ali, de prontidão. Pode me usar, Senhor. Eis-me aqui. Não, eu tenho que passar não sei por quantos seminários teológicos. Eu tenho que passar não sei por quantos estudos para ser usado por Deus. Se o Senhor quiser, ele usa uma mula. Lembra? Ele usou uma mula. Se o Senhor quiser, ele faz a pedra falar. Lembra que Jesus falou isso? Então, você que acabou de nascer de novo, talvez você não consiga dar um estudo profundo. Mas compartilhar seu testemunho e falar do amor de Deus e que Jesus salva para outra vida, você já pode. Então, é óbvio que conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos poder compartilhar coisas mais profundas.
Assim como você não vai esperar que uma criança de 4 aninhos tenha tanta vivência e experiência de vida como uma pessoa mais idosa. Assim é no espiritual, mas não significa que nós não aprendemos com a simplicidade das crianças. Vinde a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Até as crianças nos ensinam. Então, ainda que você seja novinho na fé, você já tem algo para passar para outras vidas. Então, tenha um coração disposto, um coração intrépido, um coração pronto a servir. Pastor, você pode ler 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, já estou caminhando para o fim. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. Isso aconteceu de fato, fisicamente, ali no Antigo Testamento. Realmente se construiu um templo com esmero, usando de ouro, de prata, de madeira de acácia, usando tudo que Deus estava mandando usar para que a Arca da Aliança, que expressava a presença de Deus, fosse levada para dentro do templo. Então ele falou ali, consagrem corações, se separem para Deus, se santifiquem para edificar o templo e trazer a arca. Trazendo profeticamente para os dias de hoje. Nós precisamos separar a nossa vida para Deus, nos santificar em Deus, para que possamos estar nos edificando como templo vivo que somos cada um de nós e também aos nossos irmãos que são templo vivo com a palavra de Deus, restaurando, trazendo de volta a arca e os utensílios sagrados. Isso fala o quê? De restauração. Trazer de volta a arca é voltar à intimidade com Deus, a um relacionamento vivo e íntimo com Deus. E trazer de volta os utensílios sagrados simboliza trazer de volta a santificação. Então, nós escolhemos, você vê que eles escolheram se separar para Deus. Nós precisamos escolher nos dispor nas mãos de Deus, para buscá-lo, para sermos instrumentos para edificação e restauração de vidas nele, levando vidas a desejar um relacionamento de aliança com Deus, de compromisso com Deus, de buscar santificação e consagração a Deus. E para terminar, a firmeza do profeta Isaías vinha do entendimento, e por isso ele pôde então profetizar que toda religiosidade cega, surda, insensível diante de Deus precisava ser aniquilada para que a santa semente de Deus trouxesse o genuíno de Deus, que é o remanescente. Foi o que nós vimos lá. As cidades, as casas, os campos seriam desolados, se tornariam ruínas, ficariam abandonados, para que a santa semente, né, que são os remanescentes, pudessem vir à tona. E é isso exatamente o que está acontecendo nesses dias. A religiosidade, tão camuflada por uma falsa santidade, está sendo desmascarada. E ao mesmo tempo, Deus está levantando homens e mulheres para pregar e ensinar a genuína palavra, levantando o remanescente do Senhor. Amém? Que esta palavra é curtinha, 25 minutos, mas que Deus fale ao seu coração. E se você gostou, se você foi edificado, edificada, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Sai compartilhando esta palavra nos seus contatos,
para que Deus também possa edificar outras vidas. Amém? Eu vou pedir que o pastor José Arthur então faça uma oração final, orando por vocês que vão ouvir esta palavra. Amém. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo e que vão ouvir posteriormente, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós queremos te entregar as nossas vidas. Eu quero entregar a vida de cada pessoa que vai ouvir esta palavra, para que seja abençoada, porque cada pessoa que se aproxima de Deus com fome e sede da tua presença, Aleluia, será totalmente plena da tua presença, da tua graça e da tua força. Toma cada irmão, cada irmã, enche do teu Espírito Santo, Pai. Prepara-nos para a tua vinda, que está bem próxima, Pai, para que nós possamos caminhar, Pai, contigo, juntos, a cada dia. Muito obrigado, Jesus. Eu te peço e te agradeço por cada vida, para que sejam abençoadas na autoridade do nome de Jesus. Amém. amém. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz. Amém.